Hoje eu quero comentar uma série de publicações feitas no Instagram pela Regina Duarte. Basta pensar, que a Regina Duarte, uma atriz celebrada no Brasil, ela integrou o governo Bolsonaro, foi secretária da Cultura do governo Bolsonaro durante a pandemia e ela tem publicado algumas coisas, bastante negacionistas. Ela tem seguido um percurso bem estranho ao longo dos últimos anos e nessas publicações, inclusive, ela está satirizando ou ridicularizando a questão dos Yanomamis lá na Amazônia, que está sendo considerado como genocídio deliberado pelo governo Bolsonaro, Então, assim, houve intenção de exterminar aquele povo ali para favorecer garimpeiros da região. E daí ela publicou o seguinte, eu vou ler para vocês aqui e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, Mas antes de entrar nesse tópico, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal ativando o sininho, isso é muito importante. E também, quem puder, quem quiser, se torne membro do canal, isso é muito importante para dar uma força pro canal aqui também, para impulsionar o canal, para indicar pro YouTube que o canal é relevante e assim também dar uma sobrevida ao canal, como a gente comentou nos últimos dias. Então, diz o seguinte aqui, Regina Duarte no Instagram. Então ela publicou aqui, reportagens negacionistas, anti-vacina, ela publicou aqui um artigo de um jornal negacionista também, dizendo que deputado venezuelano afirma que Yanomamis em situação de desnutrição são de seu país, como se na verdade não fosse uma questão brasileira isso, fosse uma questão da Venezuela e da esquerda, que ela também é toda alinhada ao bolsonarismo. E por fim, a última postagem dela que chocou as pessoas foi essa aqui, ela põe uma criança bem magrinha aqui, uma criança talvez indígena, não sei, e daí ela diz o seguinte: a infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe. E ela manda um beijinho. E daí recebeu muitas críticas, pessoas revoltadas com aquilo que ela está falando, porque na verdade ela está aqui, como eu falei, zombando de uma crise tremenda da população Yanomami, causada por garimpeiros da região, que estão contaminando os rios, mas também pelo governo federal, que negligenciou isso ou atuou para favorecer garimpeiros. Então, assim, governo Bolsonaro, que possivelmente aí vai estar envolvido em denúncias e investigações de genocídio. Então a questão é bem séria e ela vai e ridiculariza. E aí a pergunta que eu levanto, é quem se surpreende com a posição da Regina Duarte? Porque, de fato, aqui em 2023, quem não acompanhou o governo Bolsonaro, certamente não deve ter visto as barbaridades que ela fez como secretária da Cultura e as falas dela esdrúxulas, a posição dela esdrúxula, a vergonha que ela passou e como foi deprimente a participação dela nesse governo. Eu quero aqui ressuscitar, na verdade, quero trazer de volta aqui uma participação dela na CNN, uma entrevista que ela deu para a CNN. Tem 40 minutos, mas vou pegar um trechinho aqui para que vocês possam ver o grau de delírio da Regina Duarte e o modo como ela realmente encampou o bolsonarismo até as últimas consequências. Nessa fala dela aqui, vocês vão ter uma noção de quão grave é o delírio que a Regina Duarte, mergulhou. Então assistam. Por que eu estou apoiando o governo Bolsonaro? Porque eu acredito que ele era e continua sendo a melhor opção para o país. E aí você diz assim, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não quero ficar olhando para trás. Se eu ficar olhando para o retrovisor, eu vou dar trombada. Posso cair num precipício ali na frente. Tem que olhar para frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. O que eu tenho hoje? Eu tenho isso? É com isso que eu vou lidar. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vamos embora, Vamos embora para frente. Para frente, Brasil, salve a seleção. O segundo trecho, no qual, após mostrarem um vídeo da Maite Proença criticando a posição da Regina Duarte como secretária da Cultura, e ela responde isso. Vamos assistir também, porque isso aqui é um desdobramento já dessa fala anterior dela. Assistam. Obrigada. Não é de chocar a posição bolsonarista ou negacionista da Regina Duarte nesse momento, porque foi a trajetória que ela desempenhou ao longo dos últimos anos. Quando ela deu essa entrevista para a CNN, foi em 2020, estava no auge da pandemia e já havia, nesse momento ali, 600 mil mortos no Brasil. E ela simplesmente dizendo que não podia ficar desenterrando as pessoas, que não podia ficar, arrastando cordéis de caixões. Foi de uma insensibilidade tremenda, tanto com a população brasileira. E aí já representava também um discurso oficial do Bolsonaro, não sou coveiro, que o brasileiro tinha que ser estudado pela NASA, porque mergulhava no esgoto, não pegava doença. Ou seja, tinha uma série de falas já originadas
do executivo, já originadas do presidente, e aí ela reproduzia já a fala, o discurso oficial do governo Bolsonaro. Mas além disso, há um desprezo pela classe, né, pela categoria dos artistas, que ela deveria representar os interesses na secretaria. Então, assim, artistas cobrando uma posição da secretaria em relação aos falecimentos de artistas, grandes figuras que perderam a vida pela Covid ou não naquele momento, e que simplesmente foram ignorados pela Secretaria da Cultura. E aí, em contraposição, alguns bolsonaristas músicos, né, acho que um MC, se não me engano, bolsonarista que faleceu, recebeu uma homenagem oficial do presidente no Twitter. Então, assim, como eu falei, a trajetória dela é simplesmente bizarra, é pavorosa, e isso nos leva a indagar muitas coisas, na verdade, né? Porque, por um lado, pode ser simplesmente, sabe, algum tipo de, sei lá, desintegração intelectual, cognitiva da Regina Duarte, mas também pode representar outras coisas. Eu tenho falado muito sobre radicalização com vocês aqui ao longo dos anos, né? E eu mencionei recentemente um documentário que eu vi que se chama A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que é uma documentarista que ela começa a acompanhar o pai dela, que era um democrata moderado, se tornando radical extremista de direita nos Estados Unidos. Isso antes do Trump, isso antes da extrema-direita trumpista chegar ao poder lá nos Estados Unidos. E ela vai acompanhando como isso era efeito, na verdade, de uma série de comunicações que ele recebia, uma série de contatos que ele recebia, tanto via rádio, via televisão, quanto por e-mail, de extremistas defendendo ideias esdrúxulas e perigosas. Então, o pai dela, gradualmente, graças a essa avalanche de informações de extrema-direita, foi, pouco a pouco, se tornando um extremista. E aí ela levanta questões, né? Como desradicalizar meu pai? Como seria possível fazer isso? E aí a resposta que ela chega, aqui dando spoiler do documentário, quem quiser assistir, mas dando spoiler, foi pouco a pouco cortando o acesso a esse tipo de comunicação. Quem fez isso foi a mãe dela, né? A esposa do pai. Então foi pouco a pouco privando o pai de contato com rádio, de contato com, sabe, boletins, né, e-mails enviados por grupos extremistas, e tirou da televisão também o canal Fox News, que é, sabe, o celeiro de extremistas nos Estados Unidos. É o extremismo legitimado oficialmente na televisão. E aí, pouco a pouco, o pai dela foi moderando. Ainda era um republicano, até onde eu entendi, mas bem mais tolerante, bem mais acessível. E aí eu penso que no caso da Regina Duarte pode ser um mix dos dois, né? Pode ser uma mistura dos dois. Pode ser, por um lado, alguma coisa, algum problema cognitivo dela aqui, né? Ou emocional dela, não sei, realmente não posso dizer, mas pode ser em parte isso, mas também pode ser esse processo de radicalização que a gente observou no Brasil e no mundo ao longo dos últimos anos. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma, quando ela compartilha essas notícias aqui, né, sobre negacionismo da ciência, da vacina, sobre os Yanomami sendo da Venezuela no Brasil, ou, por exemplo, que, não, como é que eles estão passando fome sendo que eles têm os recursos naturais para poder se alimentar? Quando ela reproduz esse tipo de notícias, ou esse tipo de informações falsas, o que ela faz, basicamente, é reproduzir aquilo que circula, aquilo que é veiculado nos grupos bolsonaristas na internet, ou nas redes sociais, ou no Telegram, ou no WhatsApp. Então, ela simplesmente está recebendo esse influxo de informação. Aqui eu não quero tirar a agência da Regina Duarte, dizer que ela não é responsável por isso, porque de fato é responsável, mas ela é alguém que está reproduzindo já uma cadeia de desinformação, de fake news, que vai alimentando milhares ou milhões de bolsonaristas no momento. Então, assim, a gente não pode menosprezar o impacto que isso teve na política brasileira, e também não pode negar que é um percentual enorme dos eleitores hoje que ainda aderem aos ideais bolsonaristas. A gente pode aí chutar em torno de 35% dos eleitores brasileiros votariam no Bolsonaro de novo sem hesitar. Então eu imagino que ela faz parte desse mecanismo, ela é um alvo dessa desinformação, ao mesmo tempo que ela também reproduz isso, e como tem voz e como tem visibilidade, acaba se tornando também uma agente na propagação de falsas notícias, de falsas informações. Na minha leitura aqui, a participação da Regina Duarte no governo Bolsonaro, o modo como ela agiu durante a pandemia, né, desprezando as mortes, já pode ser um prenúncio de como ela se procede agora, né? Assim, o desprezo pela vida humana, o desprezo pela vida dos indígenas, isso aí é um processo de radicalização ao ponto de você achar que quem não pertence ao seu grupo simplesmente tanto faz, se morreu, se não morreu, tanto faz. Realmente é assustador isso, assustador, e como eu falei, essas ideias bolsonaristas ainda estão na política, não vão sumir tão cedo, então é importante reforçar a mensagem aqui de indicar o absurdo disso, e principalmente punir os responsáveis. Então, sim, quem agora é responsável por esse genocídio Yanomami, é importante sim que essas pessoas sejam identificadas, investigadas e punidas. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história da Regina Duarte? Se vocês acompanharam essa polêmica envolvendo de novo a Regina Duarte, né? Mais uma vez, alguém que era amada pelos brasileiros, né? Que era namoradinha do Brasil e de repente se tornou aí um baluarte do neofascismo bolsonarista. É isso, né? Olha só o tipo de coisa que ela diz agora, né? O modo como ela nega a realidade, o modo como ela despreza a vida humana. Então é isso, né? Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal e quem puder, se torne membro também do canal. Isso é muito importante. Um abração e até mais. Tchau!